Olá, 800, tudo beleza? Tudo joinha? Espero que sim. Espero que você, os seus, ou seja, sua família, seus familiares estejam bem. Espero que você continue aí mantendo o foco. Esse é um recado, é um aviso que eu sempre estou dando aí para você. O mês já está caminhando para o final e é preciso mais do que nunca manter o foco, né? Praticamente já estamos em setembro. Então é preciso que você aí não se deixe vencer, nem pelo desânimo, nem pelo cansaço, nem por nada, mas vá firme, avante, igual super-homem, para o alto e avante, para que você possa aí fechar o ano com chave de ouro. Setembro, outubro, novembro, e aí provas e tranquilo, vamos seguir. Bom, um aviso, dentro aí do para o alto e avante, continuar lembrando você para não deixar de fazer os exercícios do pH. É importante você manter o foco também aí, não só nas aulas, nos exercícios passados pelos professores, mas nos pHs, né? Ou no pH. Então continue aí firme. Uma outra coisa, sei que por acaso não pegou a sua apostila ainda, pegue, está lá na secretaria, entre em contato com o colégio para ela pegar, até porque sem apostila você não tem como fazer os exercícios e as aulas dos professores. Então, na passada lá, vá lá pegar a sua apostila. E o outro aviso, talvez seu professor já tenha entrado em contato com você, mas ainda assim quero falar sobre dia 30 de setembro, onde teremos o projeto interdisciplinar. Todo ano acontece. Dessa vez talvez seja diferente, seja online, mas vale ponto também. E é muito bacana o projeto. Então, como eu disse, provavelmente os professores já fizeram contato com você, te avisando, te orientando, mas fica aí a dica, né? Fica aí a informação para que você fique esperto. E outra coisa, faça aquilo que é proposto, estude, pesquise, porque vale a pena. Quanto mais se estuda, quanto mais se aprende. Então vamos lá. Tendo dito isso, vamos à aula. Nós vamos começar a falar hoje de um assunto chamado violência. Algo, infelizmente, muito dito, não só dito, noticiado, mas que tem tirado sono de muita gente, tem incomodado muita gente. E o ato de violência, ele tem assim, a violência na verdade tem, está na verdade, perdão, muito perto de nós, e a gente vai começar falando sobre isso. Claro que a gente vai trabalhar em vários aspectos a situação da violência, mas hoje nós vamos tentar nos ater na palavra violência, na definição dela, e trabalhar com você algumas situações pessoais, não das outras pessoas que praticam violência, mas nós como cidadãos, como pessoas do bem, mas seres humanos, que podemos errar, que podemos fracassar em algumas coisas, mas que não queremos fazê-lo. E é preciso que a gente pense primeiramente, creio eu, né, nas nossas atitudes, nas nossas ações, porque às vezes é muito fácil criticar o outro, falar do que o outro fez, mas às vezes também nós acabamos cometendo algum ato que pode ser sem problema para a gente, mas para o outro pode parecer ou ser uma violência. Então vamos lá. Vamos à definição de violência. Primeiro aí, qualidade do que é violento. Ação ou efeito de empregar força física ou intimidação moral. Alguém que é agressivo, alguém que obriga pela força, que se impõe. E existe a violência moral, a física e a psicológica. Então nós vamos conversar, começar hoje a falar sobre esses assuntos aí. Bom, comecei dizendo que a violência, infelizmente,
é algo que não escolhe porta para bater. E quando eu digo isso, não é porque quem mora na casa, na sua, vai praticar, é porque pode vir de fora para dentro. Infelizmente, ninguém está livre dessa situação. Mas se a gente for pegar, né, e vamos voltar um pouco na Bíblia lá atrás, a gente há de perceber que a violência é mais antiga que a gente pode pensar. Tendo em vista que o primeiro homicídio ele foi cometido no primeiro livro de Gênesis, quando um irmão mata o outro, quando Caim mata Abel. E de lá para cá as coisas só foram piorando. A gente pode tentar entender um monte de coisas, talvez a gente não vai ter resposta para algumas, tipo, mas por que da violência? Alguns falam, se Deus é tão bom, por que que ele permite a violência? Em relação a isso, eu posso dizer para você o seguinte, existe algo que nem Deus ele ultrapassa, o livre-arbítrio. E eu acredito que eu já falei isso com você, mas como é uma outra situação, vou falar de novo. Quando Deus cria Adão e Eva, ele não criou pessoas sujeitas a ele no sentido de serem obrigadas a obedecer, mas pessoas criadas para obedecerem, mas sendo livres para fazerem as escolhas, e eles a fizeram. Então, quando a gente pensa o porquê da violência, alguns questionam por que Deus permite que acontece muitas coisas, ele, sendo ele Deus, é porque existe um livre-arbítrio. E existe a vontade permissiva de Deus que deixa com que o homem, por causa do pecado, faça coisas, porque mais tarde ele será cobrado. E aí ninguém está livre. Porque se a gente perguntar para Deus, Senhor, por quê? Então o Senhor não toma, mas esconde nada. Deus ele continua na direção de tudo. E a Bíblia diz que Deus ele é justo, e sendo justo, ele vai cobrar de cada um. Porque na verdade Deus entrega as pessoas aos atos que eles cometem. E quando isso acontece, inocentes acabam pagando. E Deus permite não porque ele é um ser ruim, muito pelo contrário. Ele permite porque nas nossas vidas, nas nossas andanças, na nossa estadia durante um tempo aqui na Terra, nós acabamos por provocar situações. E aí acontece coisas que não agradam a Deus, e que não agrada a mim, Deus não fica feliz, mas o ser humano de alguma maneira provoca. Por mais difícil que seja a gente entender essas coisas, humanamente falando, mas a gente não pode esquecer que chegará um tempo onde todos nós estaremos prestando contas a Deus daquilo que nós fazemos. E aí vamos continuar mais um pouquinho, só para dar rapidamente um apanhado sobre a situação, mas vamos lá. E quando a gente fala de violência, a gente deve perceber, né, que, como eu disse, desde lá do Jardim do Éden, né, desde o primeiro, quando Adão e Eva decidem tomar quando Caim toma a atitude e decide matar o irmão, a gente vê que o ser humano só vem se degradando a cada dia. E aí a gente percebe, né, que essa mesma violência que pode alcançar todo mundo, inclusive eu e você, e como eu disse, ela é antiga, por causa da perversidade humana, e a gente começa a ver que ninguém está livre dela, ela pode alcançar qualquer um de nós. E eu disse que no início que eu ia começar a falar de nós, de você e eu. Nós somos pacíficos a princípio, tranquilos, mas se a gente não tiver cuidado, a gente pode cometer atos violentos.
Basta um momento, digamos assim, de distração. É uma frase que eu gosto muito, de vez em quando eu falo. Existe dentro de nós um animal, seja lá um leão, um urso, qualquer coisa, um jacaré, doido para dar um bote. Só estamos esperando a oportunidade. Por que que às vezes nós respondemos mal a alguém? Por que que às vezes nós, ao sermos incomodados, a gente às vezes nós podemos até reagir com violência, seja física ou moral? Porque a gente às vezes não se cuida, o nosso emocional não está bem. E até quando nós estamos bem, corremos o risco de uma hora para outra falar ou fazer coisa, entendeu? Porque há, né, dentro de nós essa coisa. Claro que existem pessoas já ruins, que elas já vivem para isso, alguém que mata, que assalta, que fica na espreita para poder fazer maldade. Isso é uma pessoa que tem no seu coração já um coração perverso. Mas aí você não. Aí você, a gente pode ter essas atitudes no momento, né? Seja ele quais forem, insatisfação, de tristeza, talvez um dia que a gente teve alguns problemas familiares, enfim. Então a primeira coisa que nós devemos pensar na violência é pensar em nós, como nós reagiríamos, o que nós faríamos se fôssemos confrontados com alguma coisa. Quando a gente está cansado, chateado, o que que a gente faz? Quando a gente se aborrece, o que que a gente faz? Qual é a nossa atitude? Entendeu? Então, assim, a violência, ela também pode acontecer da nossa parte. E violência, ela tem a ver com poder. A gente acha que a gente pode, em alguns casos. E quando a gente acha que pode, a gente acaba tomando determinadas atitudes. Por isso que eu falei. Primeiro cuidado que a gente tem em relação à violência somos nós mesmos. O que leva duas pessoas, vamos citar aqui aula, em sala de aula, e do nada daqui a pouco pode estar saindo no tapa com alguém e pegar todo mundo de surpresa. Às vezes, pode ser que às vezes não haja nem nada naquele dia, mas já pode vir de algum tempo. Aí um olha para o outro, não gostou, quando vê, um ameaça o outro, ali mesmo começa. Pode acontecer? Pode, tomara que não aconteça. Mas pode acontecer. E aí depois que passa, caramba, como é que eu fiz isso? Porque de uma hora para outra, violência, né, também pode acontecer. E as pessoas, eu falei de poder, existem pessoas que, dependendo da situação onde elas se encontram, elas começam a usar da força, seja física ou moral, para poder amedrontar, para poder retrair. E imagina você se deparar com alguém extremamente forte, grande, e falar, né, para você alguma coisa e te insultar e te ameaçar. Esse camarada está se prevalecendo dele ser mais forte. Ou pelo menos aparentemente. Mas geralmente a gente não vai pagar para ver. A gente acredita que quando alguém nos ameaça, né, sem a gente fazer nada, essa pessoa já está disposta a fazer alguma coisa doida para a gente reagir. O que levou uma pessoa dessa a fazer isso? Ela usa o poder que ela tem, da força física, para olhar para um outro de menor expressão e de alguma maneira provocar. Há a violência das armas, seja ela arma branca, faca, essas coisas assim, ou um revólver mesmo, uma arma de fogo, para ameaçar, para dizer assim, ó, eu tenho poder. Há outros que usam o psicológico, expressão psicológica, pessoas que têm poder de persuasão, a gente te ameaça de alguma maneira. Então, há uma série de situações onde as pessoas se prevalecem daquilo que elas têm, daquilo que elas são,
do momento para poder impor ao outro aquilo que ele quer. Quer ver um exemplo bem simples que às vezes acontece? Estamos conversando com alguém e aí, né, isso acontece mais quando você é junior, adolescente, coisa assim. E você fala assim, vou fazer um negócio pra você, tá? A pessoa fala, agora não dá pra parar de conversar com você não, depois eu falo com você. Ah, é? Ah, é? Você acaba sendo uma ameaça. E que às vezes não é brincadeira. E você tem alguma coisa para dar para a pessoa, mas tem que ser na hora que você quer. Se você falar não, que agora não dá, vai perder. Isso é uma ameaça. Claro que não impõe danos físicos a ninguém, mas é uma ameaça que deixa o outro, pelo menos assim, pô, será o que esse camarada vai me dar? O que essa pessoa vai me dar? Pô, se eu for agora eu vou perder, então eu vou. Mas precisaria ser assim? Não. Você usou do poder que você tem, daquilo que você tem para dar para o outro, para prevalecer sobre essa pessoa. É assim que acontece. E esse poder as pessoas acabam usando indiscriminadamente. Ela vai com tudo, ela vai com força, ela usa esse poder que ela tem sobre o outro, principalmente quando ela sabe que ela tem esse poder, para poder fazer o que ela quer. Vamos pensar aqui numa coisa bem séria. Como a gente vai reagir tendo uma arma apontada para a gente? Não é saudável. Então a gente está ali sob o medo. E é medo mesmo, que é uma coisa normal. Se alguém aponta uma arma para você ou para mim, sei lá para quem for, e o dedo no gatilho, a qualquer momento aquela arma pode ser disparada, nos tirando a vida, é claro que a gente vai ficar com medo. E a gente vai fazer o que a pessoa manda a gente fazer, porque ela não está pedindo, ela está mandando. Porque o ladrão não chega pra gente, por favor, seu cliente, passa tudo. O bandido não faz isso. Por favor, amiguinho, coleguinha, eu tenho aqui um assalto. Não. Ela vai tirando tudo logo aí, não olha pra mim não e não pensa em esconder nada, porque senão tá... É assim, o tom, a fala e o tom são sempre ameaçadores. Uma coisa horrorosa. Mas é assim que funciona. Quer ver um tipo de covardia? E acontece com um adolescente, junior, com um jovem, o maior ameaçando o menor. Acabei de falar do cara forte aqui. Mas, né, agora mais claramente. Quando a gente vê um maior batendo no menor, se é o menor batendo no maior, a gente não liga muito. É ou não é? O aparentemente mais fraco, que é o menor. Mas quando a gente vê um maior batendo no menor, a nossa reação é extremamente, né, e complicado. Se a gente talvez tivesse como ir lá e fazer pelo menos a pessoa parar ou até ajudar a agredi-la junto com o outro, cada 2 contra 1, talvez a gente fizesse. Então há um poder nas pessoas, um suposto poder que as pessoas acabam usando. Há o poder econômico também, que leva o outro a abusar do dinheiro que ele tem para se prevalecer. Eu tenho, você não tem. Eu vou, você não vai. Eu posso, você não pode. Eu faço, você não faz. Que é também uma forma de violência, porque é agressivo. Suponhamos que você saia com alguém. Bom, se você marcou um grupo para sair, e numa determinada hora você vai lanchar, e naturalmente todo mundo se organiza para poder comprar, né, os lanches, cada um compra o seu. E aí talvez um de vocês levou o dinheiro para comprar o lanche para ele, que ele queria comer. Você levou um pouco mais, levou bastante dinheiro. Você compra o seu lanche, que para você é superior aos outros, mais caro, mais bonito, talvez até mais gostoso. E aí você se prevalece disso, fica mostrando o seu dinheiro, encarnando no outro, dizendo assim, você não tem dinheiro para comprar o que eu comprei, ai, ai, ai.
Isso é violência. Você está usando o seu poder econômico naquele momento para envergonhar o outro, constrangendo o outro. Isso é uma violência moral. É uma violência moral. Então a gente percebe que às vezes, o que eu estou falando nos leva a perceber que se a gente não tiver cuidado, às vezes a gente vai tomar essas atitudes, quanto ao nosso próximo, aquele que Jesus mandou que nós deveríamos amá-lo, cuidar dele, respeitá-lo. Tem lá a parábola do bom samaritano, que alguém encontrou um outro na estrada ferido, cuidou dele. A gente chuta tudo isso. Nós temos vivido um tempo que o mais importante é ter e não é ser. Entendeu? E todo e qualquer tipo de violência, ela é covarde. Porque geralmente a violência parte do maior para o menor. Geralmente. Do mais fraco para o mais... Do mais forte, perdão, para o mais fraco. Geralmente é assim. Ou do supostamente mais fraco. Então a gente acaba, a gente não é a gente, as pessoas que usam isso acabam se prevalecendo. E tudo que a gente faz na pressão para prevalecer contra o outro na força é covardia. Porque o outro não tem condições de resistir. É ou não é? Sim. Existem pessoas, por exemplo, que não querem aceitar o não do outro. O outro precisa sempre falar assim, assim, assim. Enquanto não for assim, para ele não tá bom. Se você falar não para ele, ele se chateia. Se você falar não para ele, acabou a amizade. Se você falar não para ele, você não faz mais parte da amizade do grupo dele. Isso também é uma violência, tá? Atacando você, moralmente falando. E tem a violência que até de amigos, que são amigos, mas o amigo impõe sobre o outro que fazer. E aí eu digo, isso não é amizade. Que é amizade? Que é amizade? Não age desse jeito. Amigo que é amigo não coloca o outro contra a parede. Amigo que é amigo não prevalece por ele ter mais do que o amigo. Percebe? Então existe também essa violência. E existe o abuso também de poder e de autoridade. Já cansou de passar reportagens sobre desembargadores, juízes, policiais militares, enfim, pessoas importantes, digamos assim, na sociedade, que em algum momento elas abusaram por ser uma autoridade. Isso é violência. Ofendendo o outro moralmente, chamando ele de algumas coisas, ele ou ela, não estou generalizando, xingando as pessoas preconceituosamente. Isso é violência. Porque nós reclamamos, nas próximas aulas nós vamos falar sobre vários tipos de violência, a doméstica, a familiar e por aí vai, mas a grande verdade é que as pessoas têm perdido o limite das coisas. E a gente acaba, ou seja, as pessoas que fazem isso estão incitando a violência, estão levando outra violência, que é... Eu já vi pessoas, por exemplo, uma coisa horrível, incitando que um bêbado lute contra o outro. Lá, as pessoas já não estão conscientes, porque o álcool tira a capacidade de raciocínio. E eu vejo gente rindo, batendo palma quando vê, esse tipo de pessoa assim, embriagado, brigando. Gente, isso é ridículo, isso é um cúmulo absurdo. Briga não é uma coisa boa em lugar nenhum, em momento algum. Então a gente percebe às vezes que a gente contribui em algumas vezes para a violência. E para sim ou para não, tudo começa na gente. Não tem jeito. Vou explicar. Vou repetir a frase. Para sim ou para não, tudo começa na gente. Para não ter violência, começa na gente. Para ter, começa na gente. Claro que você nem eu somos responsáveis pela violência de ninguém. Não é isso que estou dizendo. Estou dizendo em relação, quando acontecer conosco, como nós vamos reagir.
Por isso começa na gente. E a gente tem visto tanta coisa que a gente acaba somatizando isso, a gente acaba achando que as pessoas reagem, devem reagir violentamente que elas foram agredidas primeiro e tem razão. E aqui eu quero falar para você o seguinte, nós não estamos falando, eu não estou falando de ter razão. Eu estou falando de reação. Claro que ninguém vai deixar ninguém bater nele, se puder evitar, mas também para se defender e para reagir, aquele que pode, consegue, dependendo da situação, não precisa usar atos violentos. É isso que eu estou dizendo. Em uma conversa com alguém, você pode controlar, por mais difícil que seja. Seja lá o teor da conversa que você tiver com outra pessoa. Porque você simplesmente pode dizer assim, ó, não quero mais conversar. Quando um não quer, dois não brigam. E eu passei por uma situação dessa agora há poucos dias, numa situação de alguém prestadora de serviço lá para casa, e que eu tive que falar mais sério com ele. Mas eu fui logo falando para ele, meu amigo, só quero dar uma palavra, não quero brigar com você não, mas eu preciso te falar alguma coisa. E ele não queria deixar eu falar. Fiquei chateado, estressado? Fiquei, mas em momento algum eu lembro, eu levantei a voz para ele. Eu falei, eu vou esperar, porque toda hora que eu começava a falar, ele me cortava. Toda hora que eu começava a falar, ele me cortava. Eu falei, quando eu puder falar, você me permite falar. Aí ele, tá, tudo bem. Aí eu fui colocar as minhas razões para ele. E ele até assim, ele sabe que ele estava errado, mas não foi por isso, né, que eu fui falando alto, de forma grosseira com ele. Não, chamei e fui explicar a situação para ele ver se ele entendia. Porque é assim, eu vou sempre reagir assim? Eu espero que sim. Em outros momentos, em telefone também, eu já tive assim, falar mais sério com o atendente, mas de forma educada. Mas possa ser, e como eu disse, eu espero que eu nunca haja, ou reaja, ou haja dessa maneira, de forma grosseira e violenta, mas pode ser que aconteça. Eu me cuido para que não aconteça. Porque às vezes é melhor ficar insatisfeito com alguma coisa do que brigar com o outro. Tem uma frase que é assim, o que é mais importante? O mais importante é ser feliz. Às vezes você está até com a razão, mas o mais importante às vezes é ter razão ou é ser feliz. Às vezes você precisa, a gente precisa engolir algumas coisas para evitar um mal maior. Entendeu? E existem coisas que nos estressam, que nos irritam, que não nos deixam bem. Mas se a gente for ficar respondendo grosseiramente, brigando fisicamente com o outro, por insatisfações, por aquilo que o outro fez, ou porque deixou de fazer, ou pelo jeito que eu acordei hoje, que eu não estou bem, se a gente for levar por esse lado, rapaz, eu acredito que toda semana, ou pelo menos uma vez por mês, vai rolar uma briga com alguém. Não vai não? Não vai rolar uma briguinha não? Por quê? Porque às vezes nossos impulsos violentos falam mais alto. Por isso que eu disse aqui, ó, tudo começa em você, tudo começa em mim. A Bíblia fala assim, no que depender de vós, ou seja, de você, tem de paz com todos. Por isso que fala com depender de vós. Às vezes não dá. Mas ainda quando não der, a gente tem que agir de maneira correta, cordata. Tem um episódio muito bacana de Jesus, quando ele chega na igreja, lá no templo da época, e ele diz que a casa dele seria chamada casa para que as pessoas estivessem em paz, recebessem uma oração, fosse cuidado, enfim. E aí ele chega na igreja e lá as pessoas tinham feito a igreja de comércio, vendendo, que os cambistas que estavam lá, vendendo tudo, pombo, todo tipo de pássaro, comida e tal, invadiram a igreja. E aí Jesus não bate naquelas pessoas
né, movido por raiva. Na verdade, ele vai destruir tudo aquilo que estavam vendendo lá. Explodir, às vezes diz que ele faz um chicote e sai derrubando tudo. Jesus fez isso, mas ele não perdeu a paz dele e não foi com raiva no sentido de querer matar alguém. Ele fez numa defesa por aquilo que era dele, que era a igreja. Certo? Então, às vezes, para nos defender, para defender a nossa honra, a nossa moral, a gente precisa, às vezes, falar mais firme, mais forte, ser mais incisivo, até a pessoa, né, cair na real e perceber. Mas não precisa ser violento. Depende de você, depende de mim, depende de nós. Romanos tem uma palavra muito bacana aqui para nós, que como eu comecei dizendo, que dentro de nós há um leão doido para dar um salto na jugular de alguém, mas olha só o que diz lá o livro de Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, finalzinho do capítulo lá, caminhando para o final de Romanos, capítulo 12, versículo 21. Romanos 12, 21. Diz assim: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. De novo, Romanos 12, 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Sempre busque vencer o mal com o bem. O mal que está dentro de você, que ele está doido para ser. Quando eu digo mal, é aquele temperamento que nós temos e dependendo da situação ele pode sair de forma violenta. Disso que eu estou falando. Não é que você seja mal na sua natureza, é um instinto que nós temos que pode nos levar a agir assim de forma violenta. E sempre busque reagir de maneira que o outro não está pensando que vai reagir. Porque hoje, quando a gente faz alguma coisa para as pessoas, já acha assim, o cara vai reagir de maneira grosseira. A gente pensa com a cabeça do outro. A gente tem que pensar com a nossa cabeça e deixar que o outro reaja. Eu digo que cada um dá o que tem. Você não pode dar o que você não tem. Por isso a Bíblia diz, quando depender de vós. Então, quando depender de você, busque a paz, tenha paz com todos. Trate todos bem. Isso evita a violência. Sim, se você receber, se você passar para a pessoa da mesma forma que você está recebendo de forma violenta, vai dar ruim. Porque aí dá choque. Tá vendo? Igual quando você chega no estabelecimento, se dá bom dia e ninguém responde. Isso já aconteceu isso com você, comigo já. Eu antigamente ficava meio assim, tá? Hoje eu fico bem tranquilo. Eu dou bom dia, quer responder? Responda. Não quer, não responda. Eu não vou sair por aí resmungando. Da próxima vez também, quando eu vier aqui, eu não dou bom dia, porque eu ninguém deu. Não. Eu vou continuar dando bom dia. É um hábito que eu tenho, eu gosto de fazer e ninguém pode mudar isso. Nem as pessoas que não respondem. Porque eu não posso estar preocupado com a reação deles. Eu preciso estar preocupado com a minha reação, com aquilo que eu posso. Então, como dar bom dia, boa tarde, boa noite? É uma questão de educação. Eu dou bom dia, boa tarde, boa noite. Sem nenhuma crise. Aquela pessoa respondeu ou não, claro que não é legal, porque quando a pessoa escuta, não é legal não responder, mas isso é um problema, continua sendo dela. Eu estou tranquilo, porque imagina você passar na rua em que você mora, ou sair da sua casa e ter vizinho no portão e você estufar o peito, olhar para frente, se quer olhar e abrir um sorriso para as pessoas. Desagradável. Eu até quando eu estou na rua que alguém fala comigo, eu respondo de boa, às vezes eu mesmo dou bom dia. E nas ruas que não são minhas, quando eu passo que tem gente no portão, eu dou bom dia, boa tarde, boa noite. Pode não ser na minha rua, eu posso não conhecer a pessoa, mas se ela estiver no portão, eu estiver passando na calçada, ela está lá, eu vou dar bom dia para ela. A gente evita problemas. E as pessoas passam a nos olhar diferente.
porque elas percebem que nós somos educados, que nós temos uma linha que seguimos. Então, quando depender de você, quando depender de nós devemos ter a paz com tudo, nós devemos buscar a paz. O mundo já está ruim demais. Quando eu digo mundo, são as pessoas, estão ruins demais. As pessoas tiraram Deus do coração, tiraram Deus da vida delas. E quando isso acontece, o que está ruim fica pior. Então cabe a você, cabe a mim nos esforçarmos para naquilo que é possível, dizer não e agir contra qualquer ato de violência. Valeu, até a próxima.